Olá, gente querida. Hoje é quarta-feira, dia 20 de janeiro. Celebramos a memória. É bem verdade que é uma memória facultativa, não sei por quê, porque é um santo tão querido, tão venerado no Brasil e pelo mundo afora. Sobretudo nesse período de pandemia, nós veneramos e acorremos a São Sebastião, patrono, protetor contra todas as pestes e pandemias. O texto do Evangelho de hoje é de Marcos 3, de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam Jesus para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou para o seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, ontem nós começamos uma reflexão sobre o sábado. Recordem que o texto do Evangelho de ontem eram os discípulos de Jesus recolhendo espigas no campo em dia de sábado. E ali já aconteceu uma primeira controvérsia. Hoje a controvérsia com os fariseus foi tão profunda, por causa da cura deste homem de mão ressequida na sinagoga em dia de sábado, que eles, fariseus e herodianos, começam a tramar para matar Jesus. Eu queria ler para vocês um texto interessante, porque na Mishnah há um tratado chamado Shabat, sábado. E ali se estabelecem coisas muito interessantes sobre as proibições do dia do sábado. Prestem atenção. O alfaiate não há de sair com sua agulha quando já está próximo o escurecer. Não aconteça de se esquecer e a transportar. Olha que coisa engraçada. Então, na tardinha da sexta, ao pôr do sol, começa o sábado. Por isso, esta orientação da Mishnah. O alfaiate não pode sair com agulha ao entardecer da sexta, porque pode ser que ele esqueça e transporte a agulha depois do escurecer, portanto, já no dia do sábado. E transportar uma agulha no dia de sábado não é permitido.
A Mishnah tem uma lista muito interessante. Os principais trabalhos proibidos são 40 menos 1. Lavrar, semear, ceifar, fazer ramos, debulhar, abanar, arrancar cardos, moer, peneirar, amassar, assar o pão, tosquiar lã, branqueá-la, escová-la, tingi-la, fiá-la, tecê-la, fazer 2 malhas, trançar 2 cordas, dar um nó, desatar um nó, costurar 2 pontas, rasgar para costurar 2 pontas, caçar um cervo e degolá-lo, temperá-lo, curtir sua pele, raspá-la e cortá-la, escrever 2 letras, riscar para escrever 2 letras, edificar, derrubar, apagar, acender, golpear com um martelo, transportar algo de um lugar para o outro. Esses são os 40 trabalhos menos 1 proibidos em dia de sábado. Por aqui vocês percebem o casuísmo legalista a que chegou o judaísmo para regulamentar o dia de sábado. Quanto ao texto propriamente dito, essa cura que Jesus faz, eu gostaria de fazer 3 acenos, 3 palavras com a letra M. A primeira, o meio. Jesus diz ao homem de mão ressequida que está na sinagoga: levanta-te e vem para o meio. Ora, na sinagoga, normalmente quem está no meio, bem no centro da sinagoga, é o armário no qual era guardada, era conservada a Torá. O rolo da Torá era conservado nesse armário bem no centro da sinagoga. Ao utilizar estes 2 verbos, levanta-te, levantar-se é o verbo da ressurreição, é o verbo da vida, é o verbo da retomada da existência. E ficar aqui no meio de Jesus. Isto é, Jesus está dizendo que a vida humana, a vida deste homem, é inclusive mais importante do que toda a casuística, o rigorismo legalístico do cumprimento da lei sabática. A segunda palavra, também com M, a mão. Estende a tua mão. Na Bíblia, o dedo, a mão e o braço, especialmente a mão direita, é símbolo do poder criacional de Deus e também do poder salvífico e libertador. Isto é, a mão ressequida é símbolo da incapacidade de agir, da incapacidade de fazer a obra de Deus. Restaurar a mão significa restaurar plenamente a capacidade como que co-criacional do ser humano. O ser humano, de algum modo, se torna co-criador com Deus, porque Deus nos deu inteligência, vontade, capacidade de discernimento e de decisão livre, para nós trabalharmos com Ele na obra da criação e na obra da transformação do mundo, da criação de um mundo novo, melhor e santo, conforme o projeto de Deus. Curar a mão ressequida significa curar essa capacidade de agir segundo a vontade de Deus. E a terceira palavra, também no M, é o verbo matar. Os fariseus e os herodianos ficam irados com Jesus
E no versículo 6, Marcos 3, 6, eles começam a tramar a morte de Jesus. Percebam como o início do Evangelho de Marcos, as multidões acorrem, as multidões são curadas, a fama de Jesus se espalha. Contudo, o conflito também começa a crescer. E aqui, no início do Evangelho, no capítulo 3, eles já estão tramando como vão matar Jesus. Consequência da sua fidelidade ao projeto do Pai e ao seu povo. Jesus é o bom pastor que cuida dos sofridos e abandonados. Rezemos no dia de hoje, pedindo ao Senhor nosso Deus que também cure as nossas mãos, a nossa capacidade de agir segundo a santa vontade de Deus. Mesmo que tenhamos consequências, incompreensões ou até mesmo perseguições e martírio. No dia de hoje, para nossa oração, contemple esta cena na sinagoga, no sábado, a cura deste homem, restabelecendo-lhe plenamente a integridade, a plenitude e o esplendor máximo da criação. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.